com esse tema dessa letra do pastor Ademar de Campos. Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Diz assim a palavra, Lucas capítulo 4, verso 16 em diante. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa passagem, irmãos, aqui a gente vê lá é uma profecia que se cumpre, Isaías 61. O profeta Isaías, mais ou menos 750 anos antes de Cristo, ele profetizou essas palavras aqui, o mesmo trecho. E Lucas nos relata de que Jesus havia passado em Cafarnaum e havia feito muitos milagres. Muitos milagres aconteceram em Cafarnaum. E aí Jesus foi para Nazaré. Observe, Jesus viveu em Nazaré. É a região dele. Ele nasce em Belém para se cumprir as profecias de Miqueias 5:2. E ele volta para Nazaré. Por isso que ele é chamado de o Nazareno. Ele viveu toda a sua infância e sua adolescência em Nazaré. E ele diz as Escrituras que apenas 2 vezes depois que ele iniciou o seu ministério, Jesus foi a Nazaré. E essa é a primeira vez que ele está indo, ele irá outra depois. E fica muito claro, irmãos, que quando Jesus foi a Nazaré, os seus não o reconhecem como Deus, como o enviado do Senhor. E ali o que acontece é de que Jesus estará em Nazaré e não acontecerão muitos milagres, como aconteceram em Cafarnaum. Interessante isso, né? Então, Lucas nos relata de que Jesus, ele entrou numa sinagoga num sábado, e ao chegar na sinagoga era costume, vamos dizer assim, ele era por mais que os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos não reconhecessem ele como Messias, mas respeitavam ele como, vamos dizer assim, uma pessoa instruída, uma pessoa que sabia a lei. E aí eles se admiravam, como é que pode esse cara ele não estudou nenhuma escola judaica, ele não estudou em Jerusalém, que era, vamos dizer assim, o grande círculo, onde havia a academia, né, a universidade, as escolas israelitas. Jesus não estudou em nenhuma delas e era mais sábio do que todos. E eles admiravam ele, por mais que não reconhecessem ele por ser o Filho de Deus, por ser o Messias enviado. Eles respeitavam Jesus pela sua inteligência, porque ele conhecia realmente a lei. E aí eles permitiram que ao ele entrar na sinagoga, que ele fosse, não digo a grande autoridade, mas ele tinha, vamos dizer assim,
um grande apreço, eles respeitavam Jesus pelo seu conhecimento. E aqui Jesus, então eles cederam, né? Jesus estava na sinagoga e, vamos dizer assim, o líder daquela sinagoga permitiu que Jesus desse uma palavra. Era costume eles entregarem o líder da sinagoga, liberar para que aquela pessoa ali, aquele sábio, né, pudesse trazer uma palavra, uma reflexão para eles, como se fosse na nossa igreja hoje. Viesse uma pessoa aqui e eu conhecesse, né, esse irmão, né, conhecesse que ele era, por mais que não fosse pastor, mas ele seja uma pessoa instruída, uma pessoa de boa reputação, que a gente conhece o testemunho dele, tudo, né, uma pessoa conhecida minha, eu posso ceder para ele dar uma palavra para a igreja ali. Então eles fizeram isso com Jesus. E ao concederem ali o rolo, que era... Hoje nós temos a Bíblia. Mas naquele tempo havia os rolos, os pergaminhos em couro. Aí vocês imaginem aquele enorme rolo. Então eles desenrolavam um pouco, uma daquelas partes, né? E quando eles desenrolam e dão para Jesus ler. E justamente cai nessa passagem. Ou seja, era uma passagem que se referia a ele mesmo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus vai ler. Ele se põe em pé e lê essa passagem. E ele diz que essa palavra realmente se refere a ele mesmo. E aí aumentou mais a incredulidade daqueles que estavam ouvindo, que estavam ali presenciando esse momento, né? Esse culto na sinagoga. E Jesus, ele diz que ele veio, né? O Espírito do Senhor, primeiro, que o Espírito do Senhor está sobre ele. Ou seja, ele tem a graça, ele tem a unção de Deus sobre a sua vida. É o primeiro ponto. Ele foi ungido para evangelizar. Evangelizar os pobres. Essa palavra evangelizar, como nós sabemos, ela enfatiza uma mensagem de anúncio das boas novas. O Evangelho, irmãos e irmãs, ele é anunciar, proclamar as boas novas ou boas notícias. Observe que Jesus, que o Espírito do Senhor compunge ele, está sobre ele e faz com que ele evangelize, que ele anuncie as boas novas aos pobres. Vocês conseguem entender? Os pobres, é claro, os pobres, tanto na questão física como espiritual. Os pobres de espírito. Ou seja, pessoas que estão destituídas da graça de Deus. Pessoas que estão pobres, sem expectativa nenhuma de sonho, de realizações. No seu mundo interior, são pessoas vazias, pessoas necessitadas, pessoas desesperadas. Esses são os pobres. Mas também, Jesus sempre foi aos pobres fisicamente. Pessoas que estavam destituídas de bens materiais, muitas vezes da própria alimentação. Jesus sempre teve esse cuidado de ir a essas pessoas. E o Evangelho, irmãos e irmãs, primeiramente, ele deve ser levado aos pobres, deve ser anunciado aos pobres. É um mistério isto. Não é que haja um partidarismo por parte de Deus de querer salvar os pobres e não os ricos. Por que esse cuidado de Deus? Porque os pobres, eles são os que mais necessitam
porque falta muitas vezes o alimento para eles. Falta eles saciarem a sua fome física, mas principalmente espiritual. O rico, ele está saciado materialmente. Ele está saciado. E espiritualmente, em algum momento, a sua riqueza, de maneira enganosa, preenche o seu vazio, muitas vezes. É uma máscara. Os ricos pensam que espiritualmente eles estão bem, que eles não necessitam de nada, porque eles têm os médicos, eles têm os melhores hospitais, eles têm os melhores advogados para defender as suas causas, eles têm grandes amigos, muitos amigos. Se a gente fosse falar hoje no nosso contexto, os ricos têm muitos seguidores nas redes sociais. Por isso que Cristo, primeiramente, ele vem aos pobres, aos necessitados. Porque os pobres, os necessitados, eles têm uma propensão maior de aceitar o Evangelho porque estão em desespero, estão necessitados. E aí, quando uma pessoa, isto é um fato, irmãos e irmãs, quando o ser humano está numa situação de dificuldade, automaticamente o seu coração se quebra. Quando nós estamos em apuros, quando estamos passando fome, passando sede, estamos com uma enfermidade que causa muito dano, muita dor em nosso físico, nós nos tornamos pessoas aquebrantadas. Por causa dessa falta, por causa dessa necessidade, por causa dessa dor. E muitas vezes, nesse interim, o Evangelho entra de maneira extraordinária para fazer um corte vertical, profundo na vida dessa pessoa. Isso é um fato, irmãos. Por que muitas pessoas aceitam a Cristo justamente na dor, na necessidade, na doença, na falta do pão, do leito? Porque elas estão carentes. Elas estão propensas a ouvir algo, alguma coisa que lhe dê esperança, expectativa, sonho de vida. Por isso Jesus, e Lucas vai usar muitas vezes, ele utiliza uma palavra que era uma marca na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele tinha compaixão. Jesus Cristo tinha compaixão. Ele se colocava no lugar do outro. Quando ele via a viúva, que as viúvas eram rejeitadas, as viúvas estavam abandonadas, porque o judeu era machista. E Deus lá no Antigo Testamento já cuidava essa questão, já preparava toda uma situação, criou um mecanismo na própria lei mosaica para que as viúvas fossem amparadas juntamente com os idosos, com os órfãos e com o estrangeiro. E Jesus sempre teve esse cuidado com as pessoas necessitadas, com os enfermos, com as viúvas, com os órfãos, com os idosos, com os estrangeiros. O estrangeiro é o gentil. Quem não era judeu era gentil. Era que nem os romanos, no Império Romano. Quem não era romano era bárbaro. E bárbaro não prestava. Bárbaro tinha que matar. Essa é a filosofia do Império Romano. Para o judeu quem prestava era o judeu. O resto era gentil. O gentil não prestava. Não era filho de Deus. E Jesus vem
para pregar aos pobres, para as viúvas, para os necessitados, para os enfermos, para os leprosos, que perante a lei os leprosos eram impuros, pessoas que tinham que ficar isoladas, que na nossa situação hoje, dessa pandemia, nós temos que ficar isolados. Se eu pegar o coronavírus, eu tenho que ficar isolado 15 dias, inclusive da minha família, tem que ficar isolado de todos. E as pessoas com lepra, elas ficavam isoladas para sempre. Elas tinham que ficar afastadas. Quando alguém chegasse, tinha que chegar com todo aquele cerimonial para que não viesse a pegar, porque a lepra era contagiosa. E Jesus chegava para aquelas pessoas, tocava a mão daquelas pessoas, curava. Mas presta atenção, Jesus curou leprosos, mas não curou todos. Isso é significativo. Ele poderia curar? Poderia. Ele é filho de Deus. Mas ele não curou porque há algumas circunstâncias, alguns desígnios que nós não sabemos. Isso compete a Deus, não compete a nós. Mas é claro, Deus poderia ter curado muitos, poderia ter curado todos os leprosos, mas ele não curou. Ele curou alguns. Por quê? Tem razões. Há muitos cristãos que foram curados e são curados. Muitas pessoas na igreja, no nosso meio hoje, são curadas. São curadas de uma enfermidade terrível. Mas tem outras que não são. E nem por isso Deus deixa de abençoar, nem por isso elas estão destituídas do reino de Deus. Porque isso faz parte da vontade soberana de Deus. Não compete a nós questionarmos. Paulo teve uma enfermidade que nós não sabemos qual era, mas ele morreu com essa enfermidade. Ele partiu para a glória do Senhor com essa enfermidade. O Senhor simplesmente disse: olha, Paulo, fica tranquilo, te acalma aí, eu não vou te curar. Mas a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Ela é muito maior do que essa tua enfermidade. Porque, quem sabe, com aquela enfermidade ali, Deus usou muito mais Paulo. Paulo conseguiu testificar muito mais da graça de Deus. Ele valorizou mais a graça de Deus ainda com aquela enfermidade no seu corpo. Ele nunca se queixou. Então nós temos que ter cuidado aqui. Hoje, quem sabe, a minha enfermidade não é sanada. A minha enfermidade, quem sabe, hoje não é curada definitivamente, porque tem um propósito. E nem por isso eu posso me queixar. Eu tenho que louvar o Senhor. E pedir o quê? Pedir a graça dele. A graça dele sobre a minha vida. Então isso é maturidade. As crianças, os menininhos da fé aí, que tem muitos hoje das igrejas, muitos meninos da fé, se escandalizam. Por que Jesus não me curou? Por quê? Por que Jesus não me cura? Tem um propósito. Ele não curou todos. Nem todos os leprosos foram purificados. Nem todas as viúvas deixaram de ter, um lar. Muitos ficaram sem lares. Nem todos os paralíticos foram curados. E Jesus poderia curar a todos. Então nós temos que ter cuidado. Jesus não curou a todos. Jesus não purificou todos os leprosos. Jesus não solucionou todos os problemas das viúvas. Não solucionou todo o problema dos gentios, ou seja, o dos estrangeiros, daqueles que não eram judeus. Nos dias atuais, o mesmo acontecerá. Nem todas as enfermidades serão solucionadas. Nós oramos, isso faz parte. Nós orarmos a Deus e pedir que Ele possa estar nos abençoando, estar nos curando. Mas se Ele não curar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E tocamos em frente. Porque uma coisa é certa,
essa enfermidade que nós temos, ela não existirá no amanhã. Quando estarmos com o Senhor, não existirá mais dor, não existirá mais enfermidade. Paulo hoje está na presença do Senhor. Vamos perguntar para ele lá, se ele está se queixando, se ele sabe dessa enfermidade. Essa enfermidade passou. Passaram as marcas do apedrejamento, das vezes que ele apanhou por causa do Evangelho. Então, irmãos, isso faz parte das contingências do Evangelho. Sofrermos, nós não queremos. Mas isso nos ajuda, sabe a quê? A voltar ali, naquela atitude dos pobres. Quebrantamento do coração. Porque quando nós tivermos, quem sabe, essa enfermidade dentro de nós estaremos com o coração quebrantado. Nós estaremos reconhecendo que o Senhor é Deus das nossas vidas. Por isso que Deus muitas vezes não vai curar. E louvado seja o Senhor, se for para que eu não me desvie dos caminhos dele, que não me cure então. Porque eu possa depender sempre dele, única e exclusivamente dele. E não que eu venha murmurar que nem as criancinhas da fé aí. Tem 50 anos na fé e são menininhos, né? Só sabe se queixar, só sabe murmurar de tudo que acontece no Evangelho, de tudo que acontece na sua vida, só sabe murmurar. Não sejamos murmuradores, mas sejamos adoradores, na alegria e na tristeza. Diz mais, que o Senhor proclamava a libertação aos cativos, ou seja, ele anunciava. O Evangelho, irmãos, também ele é uma palavra de libertação. Porque quando ele anuncia as boas novas, essas boas novas, elas tiram, elas arrebentam as pessoas do cativeiro, do engano, da mentira. Então, essa situação de proclamar, de libertar os cativos, há muitas pessoas que estão no cativo, ou seja, estão presas espiritualmente. Não tem o que fazer. Elas estão presas. E Jesus vem para proclamar, para anunciar libertação. Depois fala, restaurar vistas aos cegos. Jesus curou muitos cegos, mas muitos cegos não foram curados também. Vocês se lembram dos cegos, aqueles 10 cegos de Jericó? Um voltou para agradecer ao Senhor. Um. Ali foram curados, mas quantos outros cegos que não foram curados? Quantos? Mas aqui também fala da cegueira espiritual. Jesus dá vista aos cegos. Os cegos que estão em trevas, pessoas que estão em densas trevas. E o Evangelho, Jesus Cristo, por isso que ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E ele vem para justamente se fazer luz em meio às trevas. E quando há luz, as trevas se dissipam. As trevas somem. As trevas desaparecem. E quando Jesus está para subir, ele deixa o legado de que nós seremos o sal dessa terra e luz desse mundo. Ou seja, nós somos lamparinas também. E eu e você, nós somos luz aqui nessa terra. A luz do mundo. O mundo, se lembre, o mundo jaz do maligno. Ou seja, o mundo está dado para o maligno. O mundo está para que o maligno possa agir. E aí o que acontece? Por isso que o mundo está em trevas. A sociedade está em trevas. Mas Jesus deixou a sua igreja, deixou a mim e você, para que nós possamos ser essas lamparinas
que veio de aonde nós colocarmos os nossos pés, aonde quer que nós venhamos anunciar as boas novas de salvação, se dissipam as trevas, e aí nós somos luzes. Por mais que as pessoas não venham aceitar o Evangelho, mas a luz está naquele momento iluminando as suas vistas. Elas podem até não aceitar, mas naquele momento a luz brilha, a luz direciona, ilumina os seus caminhos. Mas se elas não vierem aceitar, elas vão continuar em trevas. Mas nós somos luz. Jesus nos deixou com essa incumbência de sermos justamente a luz do mundo. Ele foi a luz do mundo. Ele foi a luz. Então, isso é algo maravilhoso, porque Jesus, ele sabia muito bem a missão que o Pai determinou para ele. E durante 3 anos ele capacita os seus discípulos para quê? Para que os discípulos possam, após a ascensão dele, a ascensão do Filho de Deus, os discípulos possam colocar em prática esse ensinamento deixado por Jesus. Jesus prega a palavra e ele ensina a palavra. Irmãos, a pregação e o ensino, eles fazem parte da contingência do Evangelho. Por isso, nossa preocupação de não só anunciar, mas de ensinar. Uma igreja que tem o cuidado, que tem a prerrogativa de no culto, ela preparar a igreja para levar para um momento culminante que é a mensagem, que é a pregação. Essa é uma igreja cristocêntrica. Observe muitas igrejas que acontecem tudo no culto. Tem várias programações, vários momentos do culto. E muitas vezes a pregação é um espaço mínimo que, se sobrar, aquele pregador, aquele pastor vai pregar. Porque para eles a mensagem não é o centro do culto. O culto, todas as partes são importantes. A oração, o ritual, a liturgia, a preparação, o louvor. Todas as partes são partes do culto, são importantes, mas a essencial é a mensagem, porque é a mensagem de Deus que tem o poder de arrebatar, de trabalhar, de descortinar um coração, de dar uma palavra de esperança, uma palavra de alegria para uma pessoa aflita. O louvor trabalha na questão, muitas vezes, da emoção, que é muito importante. Mas ela trabalha mais na questão da emoção. Mas a palavra atinge muitas vezes a emoção e a razão do ser humano. Essa incumbência tem a palavra, de quebrar muitas vezes. Aquela pessoa que está lutando, que não está aceitando, muitas vezes, está ali na igreja, no culto, escutando, ouvindo e tal, e ela está meio, vamos dizer assim, receosa, está ali meio que forçada. Espera muitas vezes a palavra para ver se a palavra não corta, não arrebata muitas vezes. Quantas pessoas testificam isso? Que foram transformadas, aceitaram a Cristo pelo poder da mensagem, pelo poder da pregação. E também o ensino dá esse suporte depois da pregação. Jesus fazia isso. E a igreja de Cristo hoje tem que ter esse cuidado com a pregação, saber que a parte essencial de um culto é a pregação, mas também o ensino. O ensinamento precisa estar também, em conjunto com a mensagem. Mas diz lá que Jesus colocou em liberdade os oprimidos. Irmãos e irmãs, pessoas oprimidas. O que mais o diabo faz é justamente colocar opressão, é deixar as pessoas entristecidas.
as pessoas abatidas, as pessoas oprimidas. E nos casos extremos, uma mente mais, vamos dizer assim, falível, né? Uma mente vazia, uma mente sem racionalidade, a propensão muitas vezes o próprio diabo entrar e se apoderar daquela pessoa, da onde a gente vai dizer, né? Uma pessoa perturbada, uma pessoa possessa por demônios. Então Jesus vem para também libertar essas pessoas, colocar em liberdade os oprimidos do pecado em especial, porque o pecado é o que mais oprime as pessoas. Libertar da opressão, libertar das calamidades, libertar da mentira, porque o nosso inimigo, ele ceifa a mentira e as pessoas acreditam. Ele diz, não existe Deus, e as pessoas acreditam. O diabo diz, não, esse Jesus aí de vocês, esse aí não virá. Ele não virá, vocês ficam esperando ele há 2000 anos e não virá. E muitos têm se desviados do Evangelho porque não acreditam mais. Ah, esse Jesus aí, ele é mentiroso. Na hora da necessidade não está com vocês. E muitas pessoas acreditam. Mas quando nós anunciamos o Evangelho, esse mesmo Evangelho que Cristo anunciou, nós estamos de alguma maneira colocando em liberdade essas pessoas que estão oprimidas. Se a minha ênfase é as boas novas de salvação, quando nós pregamos, irmãos, salvação, quando nós pregamos sobre o pecado, sobre a cruz de Cristo, sobre santidade, santificação, sobre a volta de Cristo, sobre a justificação pela fé, a graça do Senhor Jesus Cristo, nós pregamos sobre o Filho de Deus ressurreto, o Cristo que padeceu, o Cristo que morreu, o Cristo encarnado, o Cristo que era homem, mas que era Deus. Quando nós pregamos isso, nós estamos libertando vidas. Nós estamos tirando as pessoas do lamaçal. Nós estamos libertando pessoas que estão desesperadas. Por quê? Porque nesse tipo de mensagem há poder. Há poder de transformação. Há poder, irmãos, para a conversão. Mas observe. Se eu começar a facilitar a minha mensagem, se eu começar a pregar para vocês, começar a falar aqui, irmãos e irmãs, vamos, cada um de nós aqui agora, fazer campanhas para que o Senhor possa nos abençoar materialmente, financeiramente. Mas você precisa ajudar mais. Nós vamos fazer uma campanha aqui de 7 dias. Observe o exemplo. Vamos fazer uma campanha de 7 dias aqui, irmãos. 7 dias, todos os dias, sem falhar. Você tem que estar aqui em obediência a Deus. Observe, obediência. Você deve estar aqui em obediência a Deus. Porque Deus tem uma promessa para você. Você é o filho do rei. E você não pode ter um carro, né, um carro usado. Você não pode estar morando numa casa de madeira. Você que está morando em uma casa de madeira, você não está sendo abençoado porque você não está dizimando, porque você não está ofertando a Deus como deveria. Você tem que ofertar muito mais. Fecha parênteses. Te pergunto, quando foi que Cristo pregou esse tipo de evangelho? Evangelho mercenário. O evangelho sem vida. O evangelho sem esperança. Quando eu começo a te convidar para que você oferte mais, que você traga dízimos, que você participe das campanhas, eu começo a coagir a igreja para que a igreja traga mais ofertas, dê cada vez mais ofertas, mais ofertas, mais ofertas. Com certeza, irmãos e irmãs, não haverá o poder de Deus. Porque não tenho união do poder de Deus.
Porque o poder de Deus, o que é o poder de Deus? O poder de Deus, ele acontece quando há uma igreja que o referencia, que o adora, que o busca, que prepara todo o cenário para o culto, um culto de adoração a Ele, cujo Ele é o centro. Ele tem prazer de derramar a sua glória, o seu poder sobre aquela igreja, irmãos. Vocês acham que Jesus vai estar perdendo tempo com esses mercenários que só falam em dinheiro? Que só a ênfase deles é qualquer coisa, é fazer piadinhas. Já observaram? Quantos pregadores só sabem fazer piadinhas, piadinha da última hora, só sabem pregar a Veja, isto é, a Folha de São Paulo, as últimas notícias. Não é que nós não temos, se tiver que pregar, eu vou pregar notícias da última hora também, mas que seja relevante com as escrituras sagradas, porque primeiro eu tenho que pregar a Bíblia. E se for uma ilustração, se for uma reverência, eu vou pregar uma notícia que seja importante. Mas não, os camaradas pregam qualquer coisa, menos Bíblia. Eles só usam a Bíblia para falar sobre o dízimo, sobre as ofertas, sobre as bênçãos materiais, porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia é mal usada. Até os nossos, vamos dizer assim, né, os nossos companheiros espíritas, eles utilizam muito bem a Bíblia também, para reforçar, para tentar reforçar a reencarnação. Porque o camarada que não tem conhecimento da Bíblia, ele vai achar que tem muitas passagens que enfatizam a reencarnação. Então a Bíblia serve para qualquer um, até para o cego. O cego consegue entender, compreender que na Bíblia fala de muitas coisas. Mas o homem e a mulher de Deus sabe que a palavra sagrada, a Bíblia sagrada, que foi inspirada por Deus, ela tem um poder de transformação na vida do homem e da mulher, incomparável, que não existe em lugar nenhum, irmãos e irmãs. Isso é algo maravilhoso para nós. Há isto, há essa esperança, há essa expectativa, essa certeza de que quando nós pregamos a palavra do reino de Deus, como Jesus pregou, quando eu prego as boas novas, quando você fala das boas novas para alguém, olha, essa pessoa pode nem demonstrar para você, mas de alguma maneira, muitas vezes, essa pessoa, principalmente se ela estiver num estado de desespero, essa palavra que você vai dar, essa palavra de esperança, vai mexer com o seu coração. Ela pode até não reconhecer, não falar para você, mas talvez ela não vá conseguir dormir. Ela vai se afastar de você ali e aquilo vai ficar pulsando no seu coração e em sua mente. Porque é a palavra transformadora de Jesus Cristo. Essa palavra transforma. Essa palavra que é proclamada, ela liberta os cativos. Ela dá vista aos cegos, física e espiritualmente. Ela coloca em liberdade os oprimidos, porque ela é palavra de vida eterna, palavra de salvação. Fica aqui nesta manhã, irmãos e irmãs, a certeza, a garantia de que nós, enquanto sermos irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor, que temos a Bíblia como nossa bússola, que nós possamos, e que quando nós anunciarmos o Evangelho, nessa sua simplicidade, Jesus usava a palavra simples, não usava a palavra rebuscada, não usava megalo exemplos. Quando ele falava, quando ele abria sua boca, eram palavras de vida eterna. E haverá momentos em que você, eu, nós, abrimos a nossa boca para falar desse Evangelho. Tenha certeza que quem sabe será um divisor de águas na vida daquela pessoa. Ela não tem mais esperança, expectativa nenhuma, mas essa palavra vai encontrar guarida no seu coração. Quem sabe ela esteja no cativeiro espiritualmente e você nem vai se dar conta. Deus vai te usar
para que ela seja liberta pelo poder não da tua palavra, mas da ministração dessa palavra, das boas novas que você falou para ela. Isso é evangelho. Isso é poder, poder do alto, poder de salvação. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós vamos estar neste momento terminando a nossa mensagem aqui, e eu quero te convidar para que nós possamos esse dia estarmos orando ao Senhor, que você possa estar levando ao Senhor, né, mais uma vez em prol de todas as famílias, louvando o Senhor pelo Dia dos Pais, que os pais possam saber que eles são exemplos, eles têm o exemplo de Cristo para seguir. Pais, que os pais possam cada vez mais ter essa aliança com Deus, serem homens que possam ver suas esposas como uma amiga, uma companheira, e não como uma pessoa para ser oprimida. Nós precisamos orar para que os homens, os machistas de nossas épocas, possam cada vez mais olhar para o Deus que olha o homem e a mulher como seres criados por si, que possamos ver cada vez mais pais amorosos que amem as suas esposas e os seus filhos, para que a igreja seja exemplo de que há pessoas transformadas. Para terminarmos, uma última pesquisa dos Estados Unidos, pela Gallup, diz que os pais cristãos estão praticamente igual aos não cristãos na questão do machismo. Ou seja, nós não podemos fazer com que esse número, já tem tantas mazelas na nossa igreja brasileira, nós temos que tem que assumir isso, né? Que os homens, os maridos evangélicos são tão machistas quanto aquele que não é cristão. Isso é inadmissível. Isso é inaceitável. Se nós queremos ser os proclamadores das minorias, quando nós temos homens machistas assim, as mulheres, por mais que sejam a maioria, elas se colocam numa posição de minorias também, de pessoas vulneráveis. E não é para isso que o Evangelho veio. Ele veio para que todos sejam semelhantes ao Senhor. E não há supremacia nenhuma. A maior supremacia é Cristo em nossas vidas. Que nós possamos estar orando nesse sentido, irmãos. Nesse dia dos pais. Que os pais sejam mais amorosos a Deus, às suas esposas e aos seus filhos. Fica aqui essas palavras. Que Deus nos dê um dia maravilhoso. Fique na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.